investir no exterior com o Bruno Perini. Antes de mais nada, já deixo aqui claro, pessoal, eu gosto muito do trabalho do Bruno Perini. Eu acho ele um excelente profissional. Eu sigo ele desde que ele começou a ser influencer financeiro. Eu acho ele muito inteligente. E principalmente, um dos porquês que eu gosto muito de seguir o trabalho dele é que ele vai trazendo temas de outras coisas, abordando muita coisa. Ele é uma pessoa muito inteligente, uma ótima memória, em comparação com a minha, que não recorda nada. Vai falando várias coisas interessantes. Então eu acho que é bem bacana a gente trazer aqui um pouquinho dessa análise e ver como que ele diz aí pra investir no exterior. No final, eu vou estar falando um pouquinho sobre como que eu indico a investir no exterior, direcionado. Então você pode pular aqui também, vai estar marcando se você não quiser ver o vídeo e tudo mais, beleza, tá? Recentemente o dólar caiu abaixo de R$5 e no momento que eu gravo esse vídeo ele tá oscilando na faixa de 5,5, sobe um pouco, cai. Mas nesse patamar, que é atrativo comparado aos preços de períodos recentes, vem a pergunta, será que tá na hora de aproveitar e comprar dólar? E como comprar dólar em si não é um investimento, afinal o dólar também sofre. Ele provavelmente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo, mas, pessoal, não fiquem presos à questão do dólar, de tipo, tá caro demais agora, vou esperar baixar. Se você acha que precisa investir no exterior, começa. Vai fazendo preço médio ao longo do tempo. Hoje o dólar pode estar 5, amanhã pode estar 6, depois pode estar 4, isso vai variar, ninguém consegue prever. Você vai pegar aí grandes economistas de grandes bancos, eles fazem modelos econométricos para previsão de dólar, taxa de juros, e é muito difícil acertar com precisão, e geralmente eles tentam fazer uma previsão pro dólar do ano ou pro dólar do final, assim, por isso que é muito importante, né, a gente ter uma estratégia de investimentos já definida, quanto você precisa ter no exterior, e você vai seguindo, não tenho ainda percentual que eu preciso ter investimento no exterior. vai mandando aos pouquinhos, sabe, daqui a pouco baixa um pouco o dólar um pouquinho, você compra mais barato, daqui a pouco vai estar mais caro, você vai fazendo preço médio, isso é muito importante. Se você tá precisando de ajuda para montar a sua estratégia de investimentos, quer fazer um planejamento financeiro, patrimonial, sucessório, enfim, quer investir no exterior, internacionalizar, saber mais sobre estruturas de investimento no exterior, offshore, linkzinho aqui na descrição, me manda um WhatsApp, a gente conversa e eu te ajudo. Com a inflação, nesse momento até mais alta do que a do real nos últimos 12 meses, será que tá na hora de comprar esse dólar para investir lá fora e principalmente, como fazer isso? São essas perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Ao realizar um aporte na prática, trocando reais por dólar, imagine que João é um cara que ele tá atento à educação financeira, ele tem uma remuneração interessante, trabalha para uma estatal, parte do que ele ganha ele entende que não pertence ao eu dele do presente, mas sim ao eu do futuro, então ele poupa mais ou menos uns 20%, às vezes até mais do que isso, e investe mensalmente numa carteira diversificada, nas melhores ações do país, os melhores fundos imobiliários, aplicações de renda fixa, e vai investindo, fazendo isso corriqueiramente, mensalmente, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro com crises políticas e institucionais no país. O que vocês acham que vai acontecer com o João após 20 anos de investimento? Será que o João chegou na sua liberdade financeira? Na opinião de vários de vocês, sim, porque você está imaginando o contexto do Brasil. Ou 20 anos para trás, tivemos crise e problemas, mas chegamos até aqui, ou 20 anos para frente, imaginando que o futuro não vai ser tão diferente assim do passado. Mas agora, se João for, na verdade, Juan, alguém que fez isso na Venezuela ao longo dos últimos 20 anos, será que por mais diligente e disciplinado que ele fosse, ao investir nos ativos nacionais, ele conseguiria conquistar sua liberdade financeira? Não, porque embora a bolsa da Venezuela até tenha subido, porque numa crise inflacionária é isso que acontece com os ativos reais, em termos internacionais, como a moeda da Venezuela simplesmente derreteu, o Juan, apesar de toda a abstenção, de não consumir agora, de poupar para o futuro, ele ficou internacionalmente mais pobre. E aqui eu não tô falando que o Brasil vai virar uma Venezuela, não posso falar que isso é impossível, mas na minha visão é altamente improvável, e já disse isso várias vezes. Não é porque A ou B tá no governo que eu acho que isso vai acontecer. Somos países muito diferentes. Eu vou concordar com o Bruno, tá? Eu sei que vai ter gente que vai dizer Isso é discurso de bolsominion, vai ter gente que daí vai falar que eu fiz o L, e gente aqui tá dando tá. Sendo bem isenta na questão política, eu acho muito difícil o Brasil virar uma Venezuela, porque não é de benefício do governo atual. Assim, poderia algum louco entrar no governo e colocar, poderia,
economia, mas eu acho que é difícil na questão, assim, de... Cara, daqui a pouco as pessoas que estão no governo, elas estão boas do jeito que estão. Talvez piore a situação, talvez melhore, mas não seria de interesse deles, assim, eu não vejo por que seria de interesse deles de realmente tornar isso aqui uma Venezuela. Enfim, posso estar completamente errada. Quero saber a opinião de vocês, de boa aqui, tá? Eu sou bem tranquila na questão de política, eu gosto de discutir, no bom sentido, mas eu gosto de falar com as pessoas com mais diversas opiniões. Sou super a favor de livre mercado, por mais que eu goste de discutir política, eu me considero libertária, mas assim, de boa, eu acho que a gente tá aqui pra crescer. Mande aí seus comentários. Venezuela só tinha praticamente produção de petróleo, aqui no Brasil somos uma economia muito mais diversificada e resiliente, mas se você pega, por exemplo, o desempenho do EWZ, que é um ETF que vai ter uma carteira muito similar à que a gente tem aqui no Ibovespa, mas está listado nos Estados Unidos, ele tem a sua cotação em dólar, o que você vê é essa figura aqui da tela. E veja o seguinte, né? O topo foi em 2008. Ou seja, já se passaram 15 anos e esse negócio tá 70% abaixo. Então, pensando em termos internacionais, veja que uma carteira diversificada com algumas das melhores empresas do Brasil não teve um bom desempenho se você troca a chave da sua cabeça para começar a pensar no seu patrimônio em dólar ao invés de real. E tudo bem que o futuro não vai necessariamente refletir o passado, mas vamos pensar em tendências que nós temos. Se você pega o dólar, ele é a moeda americana desde a independência daquele país. Ele começa a contar as histórias, é muito legal. Já existia antes dos Estados Unidos existirem. Ele só foi adotado como sua moeda oficial. Para quem não sabe, originalmente o dólar era... O Bruno, ele já tem um quadro no canal dele, a aleatoriedade do Bruno, assim, um momento história. Aí já tinha sido adotado pelo Congresso americano como moeda, ele era equivalente a 24,057 gramas de prata. E desde que o dólar virou a moeda oficial, ele nunca passou por uma mudança de nome, por cortes de zeros. Ele sofreu com inflação ao longo de todo esse período, mas uma inflação muito mais baixa do que a das nossas moedas. E é até complicado você comparar a inflação do real com o dólar, porque enquanto uma moeda tem seus 247 anos contando desde a independência americana, ou 231 contando desde que o Congresso falou, não, o dólar é a nossa moeda oficial, o real ele nem completou ainda 30 anos. Ele surgiu em julho de 94. Se o real fosse uma pessoa, ela teria se formado em economia e teria descoberto que não, na verdade eu quero ser blogueiro, né, influenciador. Estaria mudando de carreira agora, meio que perdido na vida. E apesar disso, dessa moeda ser tão nova, ela já perdeu mais de 86% do seu poder de compra, como vocês podem conferir nesse gráfico que eu peguei do meu amigo Fernando Urrich. E o mais interessante é que se você volta para o passado do Brasil, o real ele é um grande sucesso em comparação com os retumbantes fracassos que tivemos, principalmente ao longo do século XX. Com apenas 30 anos, o real já é a segunda moeda mais longeva da história do Brasil, que, ao longo dos seus basicamente 200 anos de autonomia política, se a gente for pensar em 1822, na independência, já teve 10 moedas. Então nós tínhamos os réis, herdados de Portugal. Quando Dom João foi embora, levou o ouro do Banco do Brasil, a moeda perdeu seu lastro, já tivemos um processo inflacionário, aí virou os 1000 réis, que foi nossa moeda mais longeva, durou todo o período do Império, início da parte da República, só foi ser trocado pelo Cruzeiro com Vargas. Depois disso vieram os militares com o Cruzeiro Novo, voltaram com o Cruzeiro, depois tivemos Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, várias trocas ao longo dos anos 80, nossa década perdida, hiperinflacionária, até que nós chegamos no real, nossa 10ª moeda. E o interessante é que nessa década que a gente teve hiperinflação, parte desse movimento aconteceu porque ninguém queria investir em países emergentes, sendo que na década de 80, com Paul Volcker à frente do Fed, o Banco Central americano, e com um problema inflacionário herdado dos anos 70, o que ele fez foi colocar a Fed Funds Rate, que seria equivalente à nossa taxa Selic, num patamar de 2 dígitos. Quem, em sã consciência, investiria num país emergente se você pode ganhar 2 dígitos de juros para investir na economia mais poderosa do mundo, a economia americana? Então não foi uma década perdida só pra gente, foi para basicamente todo mundo que era país emergente. Tanto que você teve vários países dando calote e tendo crises nessa época. Mas isso eu tô falando de história. E quanto a tendências futuras? Resumindo o que ele quis dizer, aqui a gente tem uma inflação histórica muito maior, é um país menos desenvolvido economicamente, não cresce tanto, não tem tanta prosperidade, logo isso acumulado há muitos e muitos anos, tendo uma desvalorização da moeda. Porque muita gente pensa que, olha, agora é melhor não investir em dólar, porque afinal de contas, a China tem os seus acordos com a Arábia Saudita, com Irã, com Rússia, agora com o Brasil, de fazer comércio na sua própria moeda, sem a participação do dólar. Isso vai gerar menos demanda pelo dólar. Daqui a pouco você tem um mundo onde o dólar não é mais a moeda de reserva de bancos centrais, utilizando cada vez mais yuan nas transações. Afinal, se você pega um mapa global, a China é o principal parceiro comercial de boa parte do mundo hoje,
então ela tem esse poder de barganha, de influenciar os países a adotar esse tipo de medida, e isso poderá vir a prejudicar o dólar. Sim, eu concordo com esse raciocínio. Pode ser que o dólar do futuro não seja aquilo que ele foi antigamente. Pode ser que ele deixe de ser a moeda de reserva global. Eu não acho que isso vai acontecer num curto prazo. Mas quer dizer que ele vai ser uma moeda pior do que o real? Eu acho muito difícil. Principalmente por causa da própria transparência dos Estados Unidos em comparação com a China. Tô dizendo que Estados Unidos é perfeito e tal. Não. Mas é mais transparente. A gente já utiliza o dólar há muito mais tempo, então é cômodo manter isso. Por mais que a China cresça e tal, os Estados Unidos vai continuar sendo uma potência. Então, com tudo alinhado pra ele, eu acho muito difícil ter essa mudança aí no curto e médio prazo. Daqui 30 anos, sei lá o que vai acontecer, mas, sei lá, nos próximos 5 eu acho difícil. Até porque se você volta para esses ciclos históricos de uma economia passando a outra, o que você tem é que antes do dólar, a moeda de reserva global era a Libra. Pega a cotação da Libra contra o nosso real hoje. Vê se por acaso a Libra se torna uma moeda de segunda classe comparada à nossa. Não. Se você volta para antes da Libra, era o florim holandês, que já não existe há muito tempo, né? Agora tá o euro. Vê se o euro, por não ser a moeda de reserva global, é uma moeda pior do que o real. Também não. Então não quer dizer que deixar de ser a moeda de reserva global, caso isso venha a acontecer, e eu acho que não vai ser alguma coisa no curto prazo, vai fazer com que o dólar seja pior do que a nossa moeda. Simplesmente o que deve acontecer, pensando em inflação e crescimento das economias, é que, como nós temos uma inflação mais alta e um crescimento que está mais baixo, o que deveria ser o contrário, uma economia emergente é esperado que ela cresça mais do que uma economia desenvolvida, como eles crescem mais e têm menos inflação, a tendência é que a moeda deles se aprecie contra a nossa. E já pensando do ponto de vista do crescimento, geralmente as economias que têm mais tecnologia envolvida conseguem crescer mais, porque afinal de contas se tornam mais produtivas. Você basicamente tem dois fatores principais que levam ao aumento de produtividade. Digo dois principais porque tem várias coisas, né? Investimento em infraestrutura, educação, mas pensando em maior produção, basicamente, ou você tem mais gente produzindo, crescimento, ou você tem as mesmas pessoas produzindo mais, porque são mais educadas, usam mais tecnologia, e assim por diante. E se você pensa em tendência de crescimento populacional, a população americana cresce mais do que a nossa. Na verdade, o Brasil é um país que era jovem, está ficando velho e ficando velho rapidamente. Se a gente compara até com o nosso vizinho Argentina, vejam aqui nesse material que eu peguei da QR Capital, nós tínhamos uma média de idade mais baixa que a dos argentinos e agora somos um país que está ficando mais velho. Além disso, pensando em crescimento populacional, enquanto a população do Brasil cresceu 70% nos últimos 30 anos, a tendência para os próximos 30 é de crescimento zero. Enquanto a população americana continuará crescendo. Seja porque tem mais filhos, seja porque atrai mais imigrantes. E não só imigrantes que vão lá, por exemplo, para fritar hambúrguer, varrer chão. Não, você tem mão de obra qualificada indo para lá. Se você pega, por exemplo, o Google, um dos fundadores é o Sergey Brin. Ele é russo. Mas por que ele não criou o Google na Rússia? Porque não dava, ele foi criado nos Estados Unidos. Se você pega o Elon Musk, ele é sul-africano. Mas por que ele não criou o PayPal, Tesla, SpaceX, Neuralink, investiu na OpenAI, lá na África do Sul? E foi fazer isso nos Estados Unidos, porque é um mercado mais aberto à inovação e acaba atraindo essas melhores cabeças do mundo. A gente precisa entender que países emergentes, assim, menos desenvolvidos, as atividades econômicas deles geralmente são mais alguma coisa manufaturada. O Brasil, com as principais empresas é de commodity. Você pegar países mais desenvolvidos, geralmente, né, as principais empresas ali que gera riqueza, aumento do PIB, são empresas de inteligência, assim, tecnologia, coisas mais avançadas. Só reparar, né? Então você vai para os Estados Unidos em busca de algo que é muito mais fácil você colocar um valor adicionado àquilo. Colocar, por exemplo, a Apple, desde que ela lançou os celulares, tudo, não era um preço celular normal, era muito, muito mais caro, porque elas conseguem colocar um valor adicionado àquela invenção. A Petrobras não vai conseguir exportar petróleo com valor adicionado, é uma commodity, ela fica à mercê da negociação do mundo. Então, isso é um fator muito importante. E nos países desenvolvidos, eles têm pessoas mais inteligentes, têm esse acúmulo de capital, tem toda a estruturação, enfim, não tem nem como discutir. E é algo que a gente percebe, tanto, né, que o mundo acaba tendo sempre os mesmos players nas mesmas posições, assim, quem é país desenvolvido vai se manter desenvolvido, então é um pouco da gente ter a humildade de ver que o Brasil vai continuar sendo o Brasil, vai tá continuando no lugar do Brasil em comparação ao mundo. Claro que na realidade a gente vê o Brasil piorando muitas vezes em relação ao mundo, né, mas enfim, ó, pra gente
gente poder contextualizar. E se o mercado tem mais tecnologia, a tendência é que ele cresça mais. A gente pode até buscar um paralelo com aquela conhecida lei do mundo da informática, criada pelo Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, que é a lei de Moore. Lá ele basicamente reparou o seguinte, que o número de transistores de um chip dobrava a cada período de mais ou menos 18 meses pelo mesmo custo. Traduzindo em termos leigos, ele queria dizer que o poder computacional dos chips dos próximos 2 anos será maior do que dos chips dos últimos 50 anos somados. E aí uma economia que está à frente da lei de Moore tende a crescer mais. Só que a lei de Moore está sendo ultrapassada pela evolução das IAs, das inteligências artificiais. Porque enquanto na lei de Moore você tem uma dobra de capacidade a cada mais ou menos 18 meses, uma IA está dobrando de capacidade a cada mais ou menos 3,8 meses, o que gera uma diferença absurda em termos de crescimento. Seguindo o paradigma da lei de Moore, o que você tem é que no período de mais ou menos 5 anos, o que acontece é que um processador fica 10 vezes melhor. Já pensando em IAs que não dependem apenas de capacidade de processamento, mas também de acesso a banco de dados e também de melhorias na parte de algoritmos e programação, o que você tem é que nesses mesmos 5 anos, seguindo esse modelo de 3,8 meses, uma IA ficaria 32.700 vezes mais poderosa e logo depois ela estaria dobrando novamente para chegar a quase 65 mil vezes mais força do que aquela IA original. E eu me pergunto, o que vai acontecer com as economias que estão à frente desse processo comparado àquelas que não estão? E algumas estão optando por não estar. A Itália, por exemplo, proibiu o ChatGPT e, francamente, isso é um tiro no pé. Mas outras economias não estão proibindo. Mas aí eu pergunto, cadê o ChatGPT russo? Cadê o ChatGPT chinês? Cadê o ChatGPT do Brasil? Não, o negócio está sendo criado nos Estados Unidos. É retroceder, né? Você tem ali uma ferramenta gratuita que tem na mão do mundo inteiro que pode acelerar muita coisa. Não pode usar. É tipo assim, você não pode mais usar o Google pra fazer pesquisa. Você tem que ir lá na biblioteca procurar numa enciclopédia. Não faz sentido. O que vai acontecer com a economia que está à frente desse processo? Provavelmente, ela deve crescer mais do que economias que estão para trás. E francamente, eu poderia passar mais uma meia hora dando motivos pelos quais eu acho que o mercado americano é o mercado mais interessante para que você invista pelo menos uma parte do seu dinheiro. Não estou falando em tudo. No Brasil, no mínimo, a reserva de emergência você tem que ter aqui, mas tem coisa boa no país também. Por conhecer o país, você pode ter certas vantagens que um investidor estrangeiro não encontra por aqui. Ele vai basicamente comprar um ETF, algum veículo de exposição a emergentes, onde o Brasil é uma partezinha pequena. Até porque o Brasil, pensando em mercado financeiro, é só uma gota de um oceano de oportunidades que você tem por aí. De modo que eu acho muito interessante que você tenha algum tipo de exposição a outras economias melhores do que a nossa, né? Porque se expor a economia pior, você não está diversificando. Exato, gente. É importante a gente falar. Geralmente a gente fala de investir no exterior, a gente foca nos Estados Unidos. E não necessariamente investir no exterior é Estados Unidos. A gente precisa entender que não dá pra ter todo o nosso investimento no Brasil. O Brasil é um país com muito risco fiscal, tributário, enfim, político. E por mais que você seja a favor do governo, assim, não tô aqui, criticando um ou outro, mas a gente sempre teve esses riscos independente de quem estava no governo. A gente não pode ter todo o nosso patrimônio dentro de um país tão arriscado. Podemos ter uma parcela? Sim, conforme o seu perfil e tudo mais. A gente precisa ter uma parcela, mas entender que é uma parcela de risco. Eu tô deixando meu patrimônio, uma parcela nesse país emergente, com um risco alto, pra tentar me dar mais retorno. Então, o seu dinheiro que você deixa no Brasil, você precisa buscar bons investimentos que possam te dar um retorno alto. Se você simplesmente deixar aqui parado numa taxa Selic, você não tá sendo pago por esse risco a mais, sabe? Eu vejo que, quer investir em renda fixa, sabe? Vai pro exterior mesmo, vai pros Estados Unidos. Você quer renda fixa pra quê? Pra segurança? Título americano. Mas existem outros países, a própria Argentina. O Bruno trouxe aqui um pouquinho Argentina, Venezuela, desvalorizou muito, mas na Suno tinha a recomendação lá que, ganhou 100% no ano em dólar. Dá pra você pegar esses outros países emergentes, fazer movimentações mais arriscadas na parcela de risco da sua carteira. Na parcela mais de segurança, mesmo investindo em ações, dá pra ter segurança com ações, vá pra países mais desenvolvidos. E daí é toda uma outra estratégia que você tem que montar. As palavras do Peter Lynch, você estaria priorizando, né, traduzindo o que ele colocou lá em inglês, o seu portfólio. Então, vamos tentar investir em países melhores do que o nosso. E para fazer isso, você tem que escolher uma plataforma. Eu vou pular aqui porque eu particularmente eu não gosto tanto da plataforma do Inter, tá? Focando aqui em investimento, como você pode investir em uma plataforma. Existem outras, eu tô usando a Nomad, não tem taxa, não tem nada. Eu acredito que no Inter também não tenha taxa, mas
Mas enfim, até 60 mil dólares você não tem risco se você estiver investindo no mercado americano. Não tem risco, né, de imposto sobre herança e tudo mais, depois começa a ter. Eu, particularmente, acho interessante você, dependendo do volume financeiro que você tem de investimento no exterior, você começar a pensar uma estrutura offshore, até um produto de trust. Tem alguns outros produtos que a gente pode trabalhar nesse sentido. Vai depender do que funciona pra você. Uma trust ou offshore, você vai poder... Só a estrutura que vai encorpar por cima, você vai poder fazer os mesmos investimentos ali dentro, tá? Vale pra você ter mais segurança em relação a impostos e tudo mais, e principalmente se você tiver aí, cara, mais de 50 a 100 mil dólares pra investir, dá pra pensar em alguma coisa bem bacana. Mas se você tá começando com um pouquinho, cara, vai pela Nomad, Avenue, Banco Inter, a corretora que você achar melhor. Particularmente, não investiria dentro de, por exemplo, uma trust, offshore, muito em ETF, porque a ETF, você paga o imposto já nela, você não tem um benefício fiscal que você teria dentro das suas estruturas. Você, como pessoa física, você vale muito. Eu acho que vale bastante ter ETF. O Bruno acaba recomendando pra você investir em títulos da dívida americana, renda fixa lá, um ETF. Acho que vale. Se você tá começando, vale sim. Com mais dinheiro, dá pra fazer coisa muito mais legal, né? Dá pra comprar as bonds mesmo, conseguir retornos bem mais interessantes, buscar outras empresas que conseguem comprar parcelinha, mas dá pra fazer uma coisa mais interessante. Mas daí eu procuraria realmente um profissional pra me ajudar. Pessoal, é isso. Sobre investimento no exterior, deixem aqui nos comentários o que vocês querem mais saber, e é algo que eu quero fazer bastante. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais do meu processo de transição pra mudar pros Estados Unidos, eu conto. Eu, por alguns motivos pessoais, eu tô meio pouquinho parada nisso aqui. Mais pra frente, eu faço um vídeo com atualização pra vocês. Mas eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima!